Permite, ministro, vamos passar ao segundo já imediatamente, e quando abrimos a discussão, os deputados optam se fazem colocações sobre um deles ou ambos. Então, Vossa Excelência continua com a palavra. Não tenho dúvida. Segundo tempo. Nós temos que examinar o problema relativo à remuneração dos militares. Quando assumi o Ministério da Defesa, havia já tramitando dentro do próprio Ministério, já com trabalhos concluídos, uma certa proposta que nós vamos referir, que havia sido negociada entre as forças e o então ministro Valdir Pires, e que havia uns contatos ainda muito preliminares e prefaciais do Ministério da Defesa com o Ministério do Planejamento, considerando o problema básico do aumento de remunerações, que é a repercussão orçamentária, ou seja, o impacto orçamentário. Nós devemos dizer o seguinte: em primeiro lugar, como universo de tratamento do tema, nós temos os seus destinatários. E nossos destinatários nós temos hoje 342.409 na atividade, 682.992 na inatividade e temos ainda 563.150 pensionistas. O que te dá um universo, objeto desta questão, de 1.588.541 personagens. Observem bem que desses 1.588.000 personagens números redondos, na atividade estão 342. O que dá mais ou menos em torno de 20%. Do que dá em torno de 2/3 pensionistas inativos e menos de 1/3 de pessoal na atividade. A folha de pagamento corresponde hoje a 31 bilhões anualizado. 28,5 milhões de militares e 2,5 milhões para civis, que integram as forças. Este é o universo de tratamento. Este é o quadro que temos. O quadro que temos corresponde, portanto, a um público-alvo, digamos assim, usando uma linguagem metodológica, de 1.588.541 pessoas. Em agosto de 2001, houve a edição da medida provisória 2215, número 10, que é daquelas que foram editadas antes da reforma constitucional, e, portanto, ela está em tramitação aqui no Congresso, está sujeito a emendas, em que se estabeleceu uma espécie de consolidação da remuneração dos militares. E aí nós tivemos o seguinte: a remuneração dos militares em atividade passaram a se compor de uma série de conjuntos. O primeiro conjunto isolado é o soldo, que é o conjunto básico. O segundo conjunto são dos adicionais. O terceiro conjunto são das gratificações. Além, portanto, do soldo, que na linguagem civil seria o vencimento básico, nós temos a agregar ao soldo, e tendo como base de cálculo o soldo, os adicionais e as gratificações. Além disto, tem também, criado pela própria medida provisória, a previsão de uma série de direitos chamados direitos remuneratórios, que agregados ao soldo, aos adicionais, à gratificação, passa a ser o conjunto da remuneração. E que essas são de diversa natureza. E que são indenizatórias, grande parte delas meramente indenizatórias. O que significa que essas verbas não estariam sujeitas ao teto nacional, por serem claramente indenizatórias, tal como diárias, transportes, ajuda de custo, etc. Bem, mas eu queria chamar a atenção, basicamente, a que esses adicionais que estão em vigor hoje e que correspondem ao valor recebido integrante da folha de pagamento e do contra-cheque de cada militar, nós temos nos adicionais o adicional militar,
o adicional de habilitação, o adicional de tempo de serviço, e o adicional militar é uma parte remuneratória mensal devida ao militar inerente ao círculo hierárquico da carreira militar, ou seja, o adicional militar corresponde à posição que se encontra, general, etc, etc, coronel, etc. O adicional de habilitação é inerente a cursos realizados de aproveitamento. Este varia. Conforme tem uns cursos, os militares recebem como uma gratificação adicional, um adicional melhor, não gratificação, chamada de habilitação. Há a compensação orgânica, que é um adicional também, e essa compensação orgânica corresponde, ou diz a medida provisória, que é para a compensação do desgaste orgânico resultante do desempenho continuado de atividades especiais, conforme regulamentação. E esta varia conforme estejam os sujeitos desenvolvendo um tipo de atividade que, na linguagem do direito trabalhista, nós poderíamos chamar de insalubre, em linhas gerais, o que corresponderia ao adicional de insalubridade. Depois temos ainda o adicional de permanência, que corresponde exatamente àquela parcela em que o militar permanece no serviço, embora pudesse ir para a inatividade. E tem ainda a gratificação por localidade especial. O ministro da Defesa estabelece as regiões que são nominadas por inóspitas, dou um exemplo, prestar serviço militar no posto, no pelotão de fronteira em Querari, na mandíbula da boca do cachorro. Prestar serviço militar na divisa com a colônia. Prestar serviço militar em Marechal Taumaturgo, no Acre. Isto é definido como localidade especial, que vem a corresponder àqueles que operam na área judiciária, que vem a corresponder àquelas comarcas de difícil provimento, lembre-se disso, em que há um determinado valor que se paga ao juiz de direito como gratificação por se encontrar uma comarca de difícil provimento. E por último, a chamada gratificação de representação. Para os senhores terem uma ideia, eu vou tomar o alto da pirâmide e o início da pirâmide. E, com homenagem ao nosso almirante, eu vou me referir para ter transparência no trato do assunto. Eu já tratei de assunto remuneratório num ambiente mais difícil que se tratar disso, que se chamasse Poder Judiciário quanto Presidente Supremo. E, portanto, aprendi que isso tem que ser absolutamente transparente. Então vejam bem. Almirante de esquadra, que corresponde no Exército ao general de Exército, tem um soldo de R$ 6.153. O recruta, que é o início, tem um soldo de R$ 207. O adicional militar corresponde a 28% do soldo. O adicional de habilitação é 25% do soldo para o almirante e 13% para o marinheiro não especializado, que é o baixo da pirâmide. Depois temos o adicional de permanência, que está no fim da carreira, que corresponde a 25%. Tem o adicional de representação, que corresponde a 10%. Tem a compensação orgânica, que corresponde a 10% a 20%, dependendo da natureza, aspas, da insalubridade. Tem ainda o adicional de tempo de serviço. Este adicional de tempo de serviço é um que desapareceu pela medida provisória, ficou ele limitado, este adicional de tempo de serviço, a data correspondente a 29 de dezembro de 2000, ou seja, aqueles militares que tinham os anuênios, 1% por ano de serviço, até 29 de dezembro de 2000, que foi a data da edição da medida provisória, e que alterou tudo, desapareceu o adicional de tempo de serviço, mas os militares que já tinham tempo de serviço até aquela data, passaram a perceber, mantiveram a sua percepção, não passaram a perceber além de dezembro de 2001. Está claro? Pois bem.